Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo Marinho e nós vamos conversar sobre nutrição. E a aula de hoje é sobre alimentação e saúde. Quando pensamos em alimentos, de repente vem na cabeça de alguns esses tipos de alimentos: um hambúrguer, um sorvete, aquele refrigerante gelado no calor. Todos esses alimentos são apetitosos, são gostosos, mas será que consumi-los em excesso traz algum prejuízo para a gente? E mais, quando nós falamos desse momento da vida em que estamos estudando, em que queremos todo o potencial do nosso cérebro, será que alguns alimentos podem prejudicar o nosso funcionamento cerebral? Já vou dar um spoiler para vocês. Consumir alimentos refinados, alimentos muito gordurosos, alimentos açucarados ou ricos, em que chamamos de gordura trans, pode sim trazer um prejuízo. Pode sim prejudicar o funcionamento cerebral. E nós que estamos estudando, queremos que o nosso cérebro funcione 100%. Nós não queremos que o cérebro fique cansado, que o nosso cérebro não guarde informações necessárias que precisamos aplicar na nossa prova. Fora isso, comer alguns tipos de alimentos podem causar um sobrepeso, pode causar uma doença como diabetes, e a diabetes prejudica no funcionamento cerebral, ou então causar uma hipertensão. E por que isso acontece? Porque comermos determinados alimentos ou comermos demais pode ser prejudicial para a nossa saúde. Afinal de contas, é tão bom comer. Para responder essa pergunta, a gente vai ter que voltar no tempo. E vai ter que voltar bastante no tempo. Desde a época que éramos caçadores-coletores. Naquela época, cerca de 2,5 milhões de anos atrás, a comida era escassa. Era difícil ter comida como temos hoje. Precisávamos caçar para conseguir uma alimentação adequada. Quando conseguíamos, quando obtínhamos sucesso caçando esse alimento, tínhamos que transportar esse alimento ou comer rapidamente o máximo que podíamos naquele local, pois não tínhamos como transportar ou não tínhamos como armazenar. Eu não sei se vocês sabem, mas naquela época não tinha geladeira. Então não dava para guardar o alimento mais do que um dia, ele estragava. E no outro dia começava tudo de novo, eu precisava caçar esse alimento. Então aquele que conseguia se guardar uma reserva, aquele que se adaptava melhor, era quem conseguia reservar o máximo daquilo que comia. Então aqueles que conseguiam guardar uma reservinha, era quem sobrevivia. E naquela época andávamos muito, cerca de 2,5 milhões de anos atrás, chegávamos a dar cerca de 13 a 21 mil passos. Para vocês terem uma ideia, caminhar por 1 quilômetro requer em média 1.250 passos. Hoje em dia a gente não dá mais do que 5 mil passos. Então, saímos daquela época que não tínhamos muita comida, que a comida era escassa, porém que nos movimentávamos muito, e viemos para uma época que tem muita comida, porém não nos movimentamos muito. Hoje a gente pode falar que a vida é mais conveniente. Nós temos uma série de facilidades em nossas mãos que nos permitem que não tenhamos muito esforço para poder adquirir comida, para que possamos nos movimentar. Temos aplicativos em nossos celulares que facilitam demais a nossa vida. E isso acaba ocasionando algum prejuízo para o organismo. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, nós temos um estudo que acompanhou cerca de 17 mil canadenses que tinham uma faixa etária entre os 18 até uma idade que compreendia os 90 anos, e acompanhou essas pessoas por cerca de 12 anos e concluiu o quê?
que quanto maior tempo eles passavam sentados, menos anos de vida eles tinham. Então, vejam a importância de nós nos movimentarmos, tanto para a nossa saúde e também para o nosso desempenho cerebral, porque é o que buscamos aqui. Quando vamos pensar em nutrição para estudantes, é o nosso desempenho cerebral que importa. A gente quer o máximo desempenho do cérebro para que possamos estudar e, assim, ter um melhor resultado na prova. Então, quando a gente come demais, quando comemos em excesso e nos movimentamos menos, pode ocasionar prejuízos. Que tipo de prejuízo? O acúmulo de reserva. Então, vejam, o nosso corpo, os nossos genes, não evoluíram junto com a tecnologia. Para o nosso corpo, nós ainda vivemos na época das cavernas. Nós precisamos nos alimentar e guardar aquela reserva, porque no outro dia nós vamos estar em escassez. Então, nosso corpo é adaptado em guardar a reserva. Só que hoje a gente tem uma infinidade de comida. A gente abre a geladeira e encontra de tudo. A gente vai no supermercado, pede pelo aplicativo uma comida muito calórica. Então, nós temos uma infinidade de alimentos e não nos movimentamos tanto. E os nossos genes não sabem disso. Resultado, guardamos essa reserva. E essa reserva em excesso é prejudicial para a nossa saúde. Podendo, inclusive, como eu falei, impactar o nosso desempenho cerebral. E nos resta a pergunta: por que nos alimentamos? Bom, nós nos alimentamos para ter energia. Energia para quê? Para que a gente possa estudar, para que a gente possa fazer as atividades de vida diária, trabalhar, praticar esportes. É como se o nosso organismo fosse uma locomotiva a vapor. Então, para a locomotiva andar, o que ela precisa? É preciso que a gente coloque um carvão na fornalha, esse carvão queime, gere o vapor, e o vapor vai fazer a locomotiva andar. Da mesma forma, somos nós. Nós precisamos comer alimentos para que esses alimentos sejam queimados e gerem energia. Só que nós não consumimos carvão. Nós consumimos aquilo que chamamos de macronutrientes, que são os lipídios, as gorduras, nós consumimos também os carboidratos e também nós consumimos as proteínas. Esses 3 macronutrientes têm um papel fundamental de gerar energia para que nós possamos fazer nossas atividades. Como carboidratos, nós temos exemplos: o arroz, a aveia, batata, o iogurte, as frutas, os pães. Os carboidratos no nosso organismo, eles são digeridos e formam moléculas de glicose. O papel principal dessas moléculas de glicose é gerar energia. E aí um ponto muito importante, e já adiantando, o nosso cérebro, ele só funciona com glicose. Ele não consegue utilizar outro macronutriente. Ele não consegue utilizar proteína, ele não consegue utilizar gordura, tanto que nós precisamos de glicose todo o tempo. Quando a glicose baixa demais, uma pessoa entra num estado chamado hipoglicemia e pode desmaiar. Então, a glicose para o nosso cérebro, os carboidratos, são importantíssimos. O que a gente vê hoje são dietas da moda que restringem demais os carboidratos. Para um estudante, esse tipo de dieta pode não ser a melhor opção. Por quê? Se eu preciso de glicose para estudar, se o meu cérebro só utiliza glicose, e eu preciso do meu cérebro funcionando 100%, será que uma dieta restrita em carboidrato vale a pena? Nos parece que não. Já as proteínas, elas são utilizadas tanto para fazer energia, como também para a construção de massa muscular e
para melhorar o sistema imune. As células do nosso sistema imune são formadas de proteína. Para um estudante também que vai fazer uma prova, é importantíssimo que o seu sistema imune esteja fortificado. Vamos supor que você estudou para uma prova o ano inteiro, mas não adequou um consumo de proteína ideal. Na véspera da prova, um dia anterior, você ficou doente. Como que será o seu desempenho na prova? Então, saber o consumo de proteína é muito importante, é fundamental para o estudante. Onde encontramos proteínas? Basicamente na carne. Hoje em dia, nós temos proteínas vegetais, como o feijão, a soja, a ervilha. São fontes de proteína vegetais que não necessariamente você precise retirar essas proteínas da carne. Você consegue perfeitamente, de uma fonte vegetal, ter a proteína adequada. As proteínas, diferente dos carboidratos, no nosso organismo elas são degradadas no que chamamos de aminoácidos. Esses aminoácidos também podem gerar energia, mas boa parte deles vai ser deslocada para a construção de massa muscular e para a construção de células do sistema imune. O terceiro macronutriente, que é a gordura, essa sim tem a principal função de gerar energia. Mas ela também participa na formação de alguns hormônios, como a testosterona, por exemplo, ou hormônios femininos, como o estrógeno, assim como ela funciona como um isolante térmico, ajudando em que não possamos perder calor para o ambiente num dia frio, e também ela serve como uma proteção dos órgãos. Fontes de gordura incluem os óleos, os azeites, a gordura animal, como a banha de porco, por exemplo, algumas gorduras nos frutos, como o abacate, o óleo de coco, e cada tipo de gordura tem uma função. Inclusive, existem gorduras que prejudicam o funcionamento cerebral e gorduras que beneficiam o funcionamento cerebral. E nós vamos ver cada um desses tipos de gordura. Qual seria a melhor opção para um estudante que quer o seu cérebro funcionando a 100%? Qual o melhor consumo de gordura? Qual tipo de gordura pode ajudá-lo nesse processo? Da mesma forma que os carboidratos e as proteínas, as gorduras são degradadas em moléculas menores para gerar energia. E o excesso dessa gordura vai ali para o nosso corpo virar um estoque de energia, o que chamamos de tecido adiposo, ou tecido de gordura. Se nós pegarmos esse tecido de gordura e colocarmos uma lupa, nós vamos ver ali bolsinhas que se enchem de gordura. E aí vocês devem estar fazendo uma pergunta. Quanto de gordura eu consigo armazenar no meu organismo? 100 quilos? 50 quilos? 80? Para quem não sabe, pasmem os senhores, nós conseguimos guardar gordura infinitamente. Até que tenhamos algum problema decorrente desse excesso de peso, excesso de gordura, e podemos chegar até a morte. Mas até isso acontecer, eu posso guardar gordura infinitamente. Não tem uma quantia limite. Então, é o excesso que cria reservas, e é o excesso que faz mal. Eu posso e devo comer todos esses 3 macronutrientes que eu falei: carboidrato, proteína e gordura. Porém, em excesso, em determinadas quantidades, eles podem sim fazer mal. Bom, hoje nós conhecemos os carboidratos, as gorduras e as proteínas, e vimos a importância de nos alimentarmos e como a alimentação influencia no nosso desempenho cerebral. Nas próximas aulas, nós veremos a importância de conhecer cada macronutriente e como ele pode ajudar nos nossos estudos. Obrigado e até a próxima.